Colóquio Nacional e o 8º Colóquio Internacional do Museu Pedagógico reúne a cada 2 anos pesquisadores e pesquisadoras que compõem os seus grupos de trabalho, além de parceiros e parceiras, conveniados e conveniadas nacionais e internacionais ao Museu Pedagógico. Nesta edição, traz como tema A Beira do Abismo, caminhos da humanidade diante da ameaça de sua extinção. Reconhecendo a gravidade dos tempos em que vivemos, temos como objetivo problematizar essa questão em uma perspectiva interdisciplinar, mobilizando campos de conhecimento de distintas áreas. O evento é uma realização do Museu Pedagógico em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Memória, Linguagem e Sociedade, com apoio da CAPES e da PROEX-UESP, e será realizada entre os dias 6 e 8 de novembro de 1924, em Vitória da Conquista, Bahia. Então, em nome do Museu Pedagógico, queremos dar as boas-vindas a todos e a cada um de vocês. Sejam bem-vindos a essa universidade pública, gratuita, e que vocês se sintam aconchegados nesse ambiente acadêmico, mas ambiente também de uma reflexão política e social, porque tem a sua função não só acadêmica, científica. Cumprimento a mesa na pessoa do magnífico reitor, professor Luiz. Agradeço a todo o apoio da UESB para esse evento, também a CAPES, mas agradeço muito particularmente a todos os colegas do Museu Pedagógico que compõem a organização deste evento. É um colóquio que a gente reúne pesquisadores, professores, bolsistas, todos nós em torno de um grande tema que nos preocupa, a cada momento, a cada período. E nossa intenção é reunir mesmo forças de pensamento intelectual para que possamos juntos refletir e analisar os processos que estão nos alcançando no tempo presente. Embora o museu trabalhe na perspectiva de várias ciências, isso é muito importante, disciplinaridade, todos conhecem, e assim nós vamos constituindo esse evento e agradecemos muito a todos vocês que estão aqui, particularmente os colegas que vieram de longe, muito longe, atendendo o nosso convite. Então, muito obrigado, que nós todos tenhamos um bom evento e as nossas desculpas se tiver alguma falha, porque estamos na universidade pública e somos nós, o coletivo de trabalho, que faz a força-tarefa do trabalho manual ao trabalho intelectual. Cumprimento a mesa na pessoa do magnífico reitor, professor Luiz Otávio. Também cumprimento todos os presentes, pesquisadores e pesquisadoras, docentes, discentes. Em nome da Pró-Reitoria, gostaria de parabenizar a organização do colóquio, que chega à sua 15ª edição de Colóquio Nacional e 8ª edição do Colóquio Internacional, e que com certeza vai discutir diversas temáticas, desafios, enfrentamentos que o Brasil e o mundo requer. Quando eu li, confesso, professora Lucy, o tema escolhido, A Beira do Abismo, os caminhos da humanidade, os caminhos da humanidade à beira de sua extinção, eu me recordei dos versos da saudosa Legião Urbana, porque quando a gente pensa em humanidade, alguns são pessimistas, outros são otimistas. Eu sou otimista, então eu gostaria de encerrar minha breve fala com esses versos da Legião Urbana. A humanidade é desumana, mas ainda temos chance. Bom evento a todos, muito sucesso, bastante êxito. Muito obrigado. Quero inicialmente afirmar que todos são muito bem-vindos, bem-vindas à nossa instituição, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Eu quero cumprimentar individualmente as pessoas presentes na mesa. Cada pessoa aqui nessa mesa, ela está representando uma série de outras pessoas que trabalharam para que esse evento fosse possível. Então eu faço questão de nominar, parabenizar, cumprimentar a professora doutora Lívia Diana Rocha Magalhães, que está aqui hoje como presidente de honra do evento, mas essa presidência de honra também é o resultado de uma história de dedicação a todos os outros eventos, a todos os outros colóquios do Museu Pedagógico, a todas as atividades que o Museu Pedagógico tem organizado há mais de 20 anos,
e a todas as atividades de pesquisa, de extensão que geraram inúmeros frutos, né, que hoje estão institucionalizados na forma de projetos de pesquisa, projetos de extensão, programas de pós-graduação, e por isso eu cumprimento a professora Lívia Diana Rocha Magalhães. Cumprimento também o professor Dr. José Rubens Mascarenhas, hoje aqui representando a coordenação do Museu Pedagógico, né, esse primeiro embrião, né, de uma série de atividades que foram fundamentais para a afirmação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia como uma instituição acadêmica com programas de qualidade e de ensino, de pesquisa e de extensão. Cumprimento também a professora doutora Lucy Bertoni pela coordenação desse evento em particular, mas também por todo o trabalho, né, relacionado também ao museu, relacionado aos programas de pós-graduação, a coordenação do programa de pós-graduação em Memória, Linguagem e Sociedade. E cumprimento, né, Saulo Rocha, que hoje está aqui representando a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários. O Museu Pedagógico foi pioneiro na reunião verdadeiramente multidisciplinar de pesquisadores em torno de temas que parece que é específico, mas quando você vai ver não é específico, são temas muito gerais, né? A ideia de museu, não no sentido de coisa morta, mas museu no sentido de um acervo de documentação, de documentos oficiais, acervo de práticas, de diferentes formas de registro, capaz de estar disponível para pesquisadores, para a população em geral, para se entender um pouco da história da educação na região sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista, que é uma história riquíssima que envolve não só a história da educação regional, mas a história da educação baiana, da história da educação brasileira. E a partir desta reunião de pesquisadores, organização de grupos de pesquisa distintos, que deram origem ao primeiro mestrado na área de Ciências Humanas da Universidade em 2008, quando a UESB já tinha organizado ali o seu mestrado na área de agrárias, né, um mestrado de agronomia, mestrado de zootecnia, mestrado na área de exatas, um mestrado em química, e o primeiro mestrado organizado, né, na área de ciências humanas, um mestrado multidisciplinar, que tem origem nas pesquisas do Museu Pedagógico, que é o mestrado em Memória, Linguagem e Sociedade, implantado em 2008, não é isso, professora Lívia? E depois o doutorado em 2012, e de lá para cá toda uma trajetória afirmada desde os inícios do Museu Pedagógico. Trabalho multidisciplinar, trabalho cooperativo, grupos de pesquisa atuando de forma conjunta, trabalho marcado pelas redes de cooperação nacionais e internacionais que foram fundamentais para que a universidade fosse trilhando esse caminho pioneiro aberto pelo Museu Pedagógico. Como nós deixamos marcas, não é? Eu quero fazer uma homenagem em vida à professora Lívia. Você sabe que eu não estou boa com as palavras, né? Então, já vou começando a dizer logo que ela já me conhece. Há 17 anos, quando eu cheguei aqui na UESB, vindo de São Carlos, eu posso dizer que a primeira pessoa que me acolheu foi a professora Lívia, né? Que me mostrou o universo do Museu Pedagógico, que eu não tinha nem ideia que existia o Museu Pedagógico. E a gente briga o tempo todo, né? Mas a gente se ama, porque assim, eu posso me considerar assim, como a professora Lívia, alguém que trabalha, e ela gosta de gente que trabalha. Não é só em meu nome, mas em nome de toda a equipe, é singelo, né? Mas a gente queria demonstrar o nosso respeito, a nossa admiração e a nossa gratidão por tudo que você nos ensina, tá? Esse título não é à toa, né? A gente queria fazer uma homenagem, porque ela trabalhou mais que todo mundo nesse colônia, todo mundo sabe disso. Mas mesmo nessa condição de aposentada da UESB, né?
ela continua sempre conosco, muito respeitada, muito acolhida, todo mundo sabe disso. Quem não conhece vai ficar conhecendo agora, né? E a gente só queria te entregar uma flor, né? Simbolizando toda a semente que você plantou, né? E todo o carinho que a gente quer que continue, tá bom? O abraço é de todo mundo. Nós pedimos desculpas, viu, pelos atrasos, mas a gente já vai começar. Gente, olha, eu toda vez que me falam dizendo eu gosto de humildade, mas fazem humildade de todos os colonos. Eu agradeço muito, mas aqui, essas flores, as palavras de essa grande equipe do Museu Pedagógico coletiva. É um coletivo de trabalho extraordinário. Meu agradecimento a todas as comissões que vai de infraestrutura, a monitoria, a comissão de edital. Nós somos uma organização coletiva e por isso o nosso colóquio é sempre maravilhoso, não porque ocorre hoje, porque com a presença de todos vocês, claro, mas porque eu considero que o trabalho coletivo é o princípio basilar da possibilidade de construção da humanidade. Obrigada. Nunca la humanidad ha estado tan cerca de destruir los fundamentos de su vida en el planeta Tierra. Sin embargo, la respuesta a esa pregunta no puede ser otra que no. No hay fin de la historia. Y frente a esta situación grave que estamos viviendo, hay que recordar a Gramsci, que se refería al pesimismo del intelecto y el optimismo de la voluntad. Eso tenemos que tener, si no, no podemos avanzar. Y en eso, obviamente, las utopías son un asunto fundamental. Unas palabras antes. El análisis de la actualidad nos muestra múltiples crisis mundiales. Ecológica, social, climática, política. Estamos en una fase de transición. Dependerá de las fuerzas populares, vamos a transitar hacia la vida o hacia la muerte y la destrucción. Pero al final, cuando me han escuchado ahora, seguro que muchos van a pensar, pero ¿es posible todo eso? Es demasiado utópico en el sentido negativo. ¿Es posible aplicar todas estas medidas necesarias para frenar el aumento de la temperatura? Lo único que se puede hacer es que hay que tumbar el capitalismo. O sea, en el capitalismo no se va a lograr hacer todo eso. ¿Es posible, es utópico tumbar el capitalismo, salir del mismo? Yo creo que hay que primero darse cuenta que la historia no es lineal. Si alguien le hubiera contado a los franceses en 1784, en unos años le vamos a cortar la cabeza al rey y vamos a destruir la monarquía, no creo que hubieran encontrado mucha gente que dice, sí, seguro que va a pasar. Y lo otro es que hay que darse cuenta siempre, el capitalismo no es una ley natural, es un conjunto de prácticas que han sido construidas por el ser humano. Es algo que nosotros hemos construido y entonces significa que lo podemos reconstruir. Gracias. Sou Candara Pataxó, liderança indígena, só vou dar um cumprimento, viu, professor? Sou liderança indígena, coordenadora das mulheres Pataxó dentro do Conselho de Cacique e também estou como cofundadora da articulação da Amiga, que chamamos Amiga, que é uma articulação nacional das mulheres indígenas. E também estou diretora nacional aí da Conaper Brasil. Não é fácil, que às vezes nos apontam, nos chamam de invasores. Eu não sou invasora da minha própria terra, não sou invasora da minha própria casa. O Brasil é terra indígena. Todos nós temos sangues indígenas, alguns sangues nas veias, outros nas mãos. Quando somos omissos diante de ver massacres indígenas, em Barra Velha, todos vocês, principalmente os estudantes, eu acredito que do corpo docente também,
conheça o massacre do Fogo 51 da Terra-Mãe Barra Velha, que fica no município de Porto Seguro. Eu sou fruto desse massacre. Minha avó veio de lá, expulsa do seu própria casa, expulsa do seu próprio território. Quando nós ocupamos um território, nós fazemos a nossa autodemarcação. Quem demarca o território somos nós. FUNAI e MP, que estão recente criado, só estão ali para prosseguir as questões dos processos burocráticos, mas quem demarca somos nós. A maioria dos seus territórios indígenas está ali num cemitério ancestral. Os nossos que foram. Por isso que a gente conta com a sociedade, conta com campos importantes como esse aqui, para que vá desconstruindo. Eu falei para o professor, a Bahia tem povos indígenas, nós temos mais de 40 povos indígenas aqui no estado da Bahia. Nós temos N povos, culturas diferentes, somos os mesmos povos originários, mas cada um com seus rituais diferentes, com suas belezas, com suas realidades diferentes. Precisamos ocupar as universidades também, que a nossa luta hoje não é só na burduna, não é só no... Não, é na caneta também. Nós precisamos ocupar esses espaços. Hoje, na minha aldeia, tantas outras aldeias, nós trabalhamos com turismo ancestral. Um turismo que a gente convida os nossos visitantes a conhecer essa ancestralidade, conhecer um pouquinho na vivência, de fato, de uma aldeia indígena. Nem todos os rituais a gente pode compartilhar, a gente compartilha alguns, mas a gente está buscando essa autonomia, sem precisar a gente ir para o mundo lá fora, principalmente nossa juventude, as nossas mulheres. E eu vim aqui para trazer esse recado para vocês. Se der a oportunidade de conhecer outras culturas, de vivenciar outras culturas, mas, sobretudo, quando alguém fala assim, olha, os povos indígenas, eles invadem terra, invadem fazenda, invadem isso, vocês falam, não, os povos indígenas, o Brasil é terra indígena. Os povos indígenas não invadem terra que é deles, eles ocupam, é uma autodemarcação. Às vezes eu tenho medo, fico triste, que é natural. Mas uma coisa eu falo, nós somos a resistência. Eu resisto pelos meus filhos, pela minha família, pelo meu território, mas eu também resistimos por cada brasileiro e cada brasileira aqui nesse país. A minha abordagem começa por olhar um pouco para a expansão marítima europeia. Entretanto, dentro desta perspectiva de comparação com uma história hipoteticamente colonial e europeia, podemos observar que praticamente na mesma altura se dá um outro fenómeno, que são as migrações banto, que se vão deslocar para quase todo o sul da África, e sendo Angola também território afetado por essas migrações. Sabemos que Angola já era um território povoado, quer dizer, o território que é conhecido hoje por Angola já era povoado, havia aqui os povos primitivos, especificamente os Khoisan, impropriamente chamados de Khoisan, são os Kung, que são aqueles que, segundo os estudos, detêm o gênese mais antigo do mundo. E estes povos, por sua vez, começam a ser, de certa maneira, empurrados, me permitem a expressão, pelos povos de origem banto, que são estes povos que chegaram mais tarde. Se nós estamos a falar de lutas, de hegemonias e outras questões relacionadas com, digamos, superioridade, devemos dizer que houve aqui um período importantíssimo, sobretudo ao nível do Planalto Central. Em contrapartida, nós temos um outro momento que vai premeditar essas migrações. E este momento está relacionado com a guerra colonial. Começa a guerra colonial com alguns dos movimentos em curso, e esta guerra colonial tinha aqui uma dupla situação. Indivíduos nativos, com as aspas que isso merece, recrutados pelo exército colonial português para lutar contra outros africanos
que também tinham constituído a sua guerrilha, e por essa razão, então, uma deslocação para vários contextos do território nacional. Quer dizer que a própria, digamos, guerra colonial também fez com que houvesse muitas deslocações. Entretanto, aqui um detalhe que é importante aqui destacar tem a ver com a miscigenação. Estas migrações constantes desde o passado até a fase mais recente produziram um detalhe que é interessante. Permitiram alguma mestiçagem, e essa mestiçagem nós temos que destacá-la aqui com algum entusiasmo. Era uma mestiçagem que podia estar virada para a cor da pele, mas também uma mestiçagem que estava associada, digamos, à mistura de vários grupos étnicos, se quisermos utilizar esse termo, do contexto angolano. E isto foi, de certa maneira, positivo para o contexto angolano, se calhar comparado um pouco com a realidade brasileira. Isto porque passamos a ser uma sociedade com maiores índices de tolerância, uma vez que houve, de facto, esta circulação de vários grupos que se foram integrados. Tem um ditado que diz que às vezes é preciso perder o teto para a gente admirar e olhar as estrelas. A professora Virgínia que me perdoe, né? Mas ela perdeu o voo e por conta disso estou nessa mesa do lado da estrela aqui, Candaro Pataxó, né? Os Purépede não só existiram, como existem. É um povo indígena do México que tem sua cultura, sua língua. Tem cidades no México que só falam purê, não falam nem o espanhol, falam Purépede. Mas por que a gente não escuta falar nele? Foram um império como os astecas, incas e maias? Sim. Mas por que a gente não escuta falar neles? Porque são os que resistiram, os que lutaram mais, os mais guerreiros e que estão vivos. Por que ninguém fala? Para gerar o apagamento histórico. Que esse foi o papel de muitas das nossas escolas, é o papel de muitas das nossas universidades, infelizmente. E assim não só como os Purépede, mas vários povos indígenas, que aqui na mesa foram números diferentes, mas de acordo com os dados do IBGE e da FUNAI, são 306 etnias reconhecidas que falam mais de 274 idiomas. 274 idiomas diferentes e que sofrem a mesma coisa que sofreram os Purépede. Vocês já ouviram falar no povo Anassé? Anassé, Tremembé, Pitaguari, Canidé, Genipapo, Canidé, Guarani, Kaiowá. E é entre eles os Anassé. Mas se você busca no dicionário, vai estar dizendo povo indígena que desapareceu no século XVIII. Foi extinto no século XVIII. Como que foi extinto? Que eu conheço comunidades com mais de 5.000 Anassé. Como que foi extinto se uma aluna minha, eu tenho uma orientanda que é indígena do povo Anassé, e que bem que ela está para defender o doutorado dela agora, na busca pela defesa da cultura e do povo dela. De fato, nós precisamos apresentar para a sociedade toda e para a universidade em particular essa diversidade que nós temos existindo. Então, assim, eu sempre digo, né, eu tenho colegas que nós debatemos a respeito dessas questões, e sempre digo o seguinte: para mim é muito importante que o espaço da universidade seja ocupado. Trabalho, educação, natureza e modos de produção da existência, eu vou pegar pela linha da gestão sociometabólica do trabalho pelo capital, né? E aí é importante discutir as formas de produção da existência. Eu vou por esse caminho porque creio que as respostas que eu pretendi oferecer a partir da provocação central, né, do evento, que é nós estarmos à beira do abismo, né, os caminhos da humanidade, diante das ameaças ou da ameaça de extinção,
Quer dizer, longe de eu entender como uma metáfora, eu levei a sério mesmo, né? Porque para mim nós estamos na beira do abismo. Então, como não há tempo para aprofundamento, não teria a menor condição de explicitar para vocês esses raciocínios. Me perdoem se não ficar devidamente claro, mas a minha opção, por exemplo, é mostrar, né, que a história da natureza e a história dos homens são patamares diferentes de um processo de construção de identidades naturais e sociais. Nós não podemos perder isso de vista, né? A primeira forma de objetividade é a natureza. O homem não surge da ideia, né? O homem não surge da ideia. Surge de um processo histórico-espacial mediante relações, né? Mediante relações com a natureza. E o homem, né, ele mesmo é um ser natural e que se autoproduz para se realizar por meio do trabalho. Tá? Então isso é importante, esse resgate, né? E antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a natureza. Então a gente vê esses conceitos e essas ideias de maneira, às vezes, parcelária. Aqui eu estou tentando reunir de forma sintética para oferecer a vocês o meu posicionamento. Então nós temos, no primeiro momento, a sociedade autônoma e, no segundo momento, uma sociedade heterônoma. O Marx vai chamar isso de ruptura ou fissura metabólica. E essa ruptura e essa fissura metabólica, ela se expressa sob formas alienadas, né, vinculadas à extração de excedente de trabalho não pago. Então é importante essa demarcação. Então, assim, em síntese, o que eu estou pensando como gestão metabólica do trabalho dentro do capital, primeiro ponto, a cisão, essa ruptura metabólica, né, o papel social do trabalho de produtor de bens úteis para satisfação pessoal. E o passo seguinte, que é a produção de mercadorias, que é o que tem vigência, é o que hegemoniza, né, não é um traço biológico da humanidade. Então é aquela velha questão, é assim mesmo. É assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Se o trabalho funda o ser social em sua universalidade, né, o trabalho primitivo funda a sociedade primitiva. Não é? O trabalho escravo funda o escravismo. O trabalho servil funda o feudalismo. E o trabalho proletário, assalariado, terceirizado, digital, plataformizado, funda o capitalismo. Né? Então, essa sequência de entendimentos é importante. E aqui, ingressando no mundo do trabalho no século XXI, o que a gente tem, então? O sistema do capital tem como finalidade expandir constantemente o valor de troca, né? Produzir mais valia. Né? A sociedade capitalista transformou o trabalho humano, produtor de valores de uso, trabalho alienado, né? Trabalho abstrato. E aí nós temos o quê? A desrealização do ser social. Então, os homens e as mulheres que estão submetidos a esse processo de trabalho, que tem como vigência a extração de trabalho não pago, a produção de mais-valia, eles se desrealizam enquanto ser social, porque eles não produzem para si. Então, é necessário conhecimento científico renovado, crítico, anticapital, e a gente saber que a classe trabalhadora continua ocupando um lugar central nas lutas sociais. Isso é importantíssimo para nós, da geografia do trabalho, com certeza. Né? E essa classe trabalhadora, ela se reduz em alguns segmentos e ela se amplia em tantos outros. O capitalismo, teoricamente, está morto. É necessário matá-lo historicamente. Aí sim, entre socialismo ou barbárie, a escolha está garantida. Socialismo já. Obrigado, gente. Perto da minha casa, eu me deparei com uma banca de jornal, né? Porque hoje em dia a gente só compra jornal, porque às vezes o copo quebra e a gente tem que embrulhar. Então, mas eu fiquei muito impressionada com essas manchetes do jornal Globo, né? Que é do sistema Globo, que apoiou a ditadura militar, a crise climática na América do Sul, na América do Norte, na Europa, na Ásia, na África, as secas do Brasil, que também castigam o Equador, o Peru, a Bolívia. Quer dizer, ou seja, como é que essa crise climática ela vai criando um caos no planeta, atingindo não só a vida dos seres humanos, mas também dos outros seres não humanos, né, que também, conforme a Constituição do Equador, os seres humanos, seres não humanos, também são portadores de direito. Impressionante como, inclusive, houve inundações até mesmo no deserto de Saara, como havia advertido Engels em A Dialética da Natureza, que foi escrito entre 1875 e 1886. Porque Engels dizia, nós somos a natureza, e as relações seres humanos-natureza são relações e não dupla. Engels diz, não basta o simples conhecimento
de como deve se dar a regulação entre sociedade e natureza. Mais que isso, é necessária completa revolução em nossa maneira de produzir e, ao mesmo tempo, uma revolução de toda a ordem social dominante. Isso está lá na dialética da natureza. Seremos capazes de interromper a ruptura sociometabólica em andamento acelerado? Nesse sentido, por que não substituirmos a ideia de dominar a natureza por nos relacionarmos e aprendermos com ela? O que nos ensinam os seres não humanos sobre o equilíbrio ecológico? O que podemos aprender com formas ancestrais de viver em comunidade e equilíbrio com a natureza? Estaria o capitalismo neoliberal nos atrofiando, se não a todos, a muitos, a tal ponto de quase já não termos sensibilidade e imaginação, além das condições objetivas, para nos encontrarmos profundamente com a natureza, mediados pelo trabalho e, portanto, com nós mesmos e mesmas como humanidade? Enfim, tantas questões que, ao final, eu acho que vai encaminhando o que o professor Tomás iniciou, porque ela dizendo é preciso entender a partir da experiência dos outros, da forma de produzir. Então ela vai destacando, né, falando do campo da economia solidária e destacando o trabalho associado, a dimensão do cuidado, destaca a experiência que fazem outros modos de produzir a vida, como são essas experiências práticas, e ela vai citando essas experiências práticas. Então, de uma certa maneira, aqui, claro, não teve resposta, né, como vocês mesmos dizem, são questões que estão ainda em aberto, mas, de toda maneira, articulamos, né, assim, fizemos uma reflexão sobre o tema, né, central do colóquio. Acho que já começaram pela conferência aí do professor, iniciada do professor Dai, que ele fala das cooperativas, né, que são ocupadas pelos trabalhadores daquele livro sobre a autogestão. Então, agradeço a todos e a todas pela presença e aí muito obrigado pela participação. Continuamos aí à tarde conversando nos corredores e nos colóquios temáticos. Voy a hablar en español muy lentamente, cualquier cosa me dice. Pensamos que nos referimos no solo a las profundas desigualdades sociales, las crisis políticas o el desmoronamiento sobre las verdades científicas de ciertos sectores de la sociedad, sino también a las brechas existenciales. Es una cuestión que a mí me gusta mucho, las brechas existenciales, morales y espirituales que parecen dividir a nuestra sociedad. Hoy en día, los descubrimientos más importantes que ocurren a menudo en las fronteras entre las disciplinas, en las fronteras de las disciplinas. Pensemos en la bioquímica, en la astrobiología, en la bioinformática, en la física de materiales. Sin embargo, nuestro sistema educativo, especialmente a nivel secundario y universitario, sigue fomentando la especialización temprana, fragmentando el conocimiento en compartimentos estancos. Aquí es donde debemos hacer un llamado a la reformulación de los currículum de ciencias experimentales. No se trata de enseñar más datos, sino desarrollar una mentalidad científica flexible y colaborativa, donde los estudiantes comprendan que la solución a los grandes problemas no vendrá de una sola disciplina, sino de la colaboración entre muchas. Debemos volver a un currículum generalista. Será que nós estivemos sempre à beira do abismo? A história da humanidade é a história da resistência, da luta, da sobrevivência. As pandemias, as catástrofes naturais, estivemos sempre em busca de uma sobrevivência.
como permanecer na educação de ciências centrado apenas nos conceitos. Na educação, aqui no Brasil, percebemos que ainda permanecemos nos conceitos, pouco avançamos nos procedimentos. Nessa perspectiva, é preciso pensar para além das relações da ciência e sociedade, é preciso pensar para além do conceitual, é preciso pensar para além da natureza da ciência e da tecnologia. É preciso pensar uma alfabetização científica para a transformação social, né? Em contextos tão desiguais quanto os brasileiros, são vários contextos em só, é preciso uma educação que tenha sensibilidade. Primero les quería compartir una cita bueno, ¿por qué estudiar la educación superior en el marco del abismo? Y bueno, acá hay una cita de UNESCO que me parece muy bueno para entenderlo, que es: en ningún otro momento de la historia ha sido más importante que ahora la inversión en los estudios superiores. Por su condición de fuerza primordial para la construcción de sociedades del conocimiento, integradoras y diversas, y para fomentar la investigación, la innovación y la creatividad. El acceso es un objetivo necesario, pero no suficiente, de una política de equidad. En los últimos años se han realizado ingentes esfuerzos a fin de mejorar el acceso y garantizar la calidad. Este empeño debe continuar, pero el acceso por sí solo no es suficiente. Será preciso hacer mucho más. Hay que llevar a cabo esfuerzos para lograr que los educandos obtengan buenos resultados. Al ampliar el acceso a la educación superior, debe de tratar de alcanzar simultáneamente los objetivos de equidad, pertinencia y calidad. La equidad no es únicamente una cuestión de acceso. El objetivo debe ser la participación y conclusión con éxito de los estudios, al tiempo que la garantía del bienestar del alumno. Este empeño debe abarcar el adecuado apoyo económico y educativo para los estudiantes que proceden de comunidades pobres y marginadas. Si habían algunas diferencias en esos factores de desigualdad que les mencionamos hace un ratito con respecto a ingresar y a persistir en carreras dentro del UDELAR, y notamos que en las disciplinas STEM se enfatizan estas desigualdades, ¿sí? Pero hay una en especial que cambia de sentido. Nos decíamos que, si analizábamos todas las carreras, las mujeres tenían más chance de ingresar a la universidad y de persistir en la universidad. Lo que vemos cuando se analiza carreras STEM es que las mujeres tienen un éxito menor en estas carreras, lo cual llama la atención porque justamente una cosa es que las demás variables lo que hacen es tener una relación más fuerte con la explicación del éxito en cuanto a calificaciones, en cuanto a persistencia, pero el género se invierte esta relación y pasan de las mujeres de ser las que tienen una mayor ventaja a ser las que tienen una mayor desventaja. ¿Y por qué sucede esto? Esto está un poco relacionado con la ponencia que vieron ayer, pero quería retomar esta idea. Las mujeres muestran desventajas con respecto a los varones en dos momentos de la trayectoria educativa en disciplinas STEM: en el acceso y en la persistencia. Y esta brecha va aumentando a medida que aumentan los niveles educativos, ¿sí? Es una brecha que podemos ver desde primaria, pero ya en la universidad esta brecha se hace más profunda. Las actividades que se realizan en la infancia para acercar a los niños y las niñas a la ciencia se dan más en el caso de los varones, y eso genera que los varones sientan una mayor curiosidad por este tipo de áreas, ¿sí? Y también sientan que la autoeficacia acá es importantísimo, de que las mujeres sienten desde la infancia que no tienen la misma habilidad para estas carreras, para estas disciplinas, que los varones. Y de esa manera van
eligiendo menos participar en estas disciplinas y cuando lo hacen con menor autoconfianza. Esto es de algunos estudios de la UNESCO y hay otros estudios que dicen lo mismo. Entonces, las mujeres representan solo el 35% de todos los matriculados en el mundo en materias STEM, ¿sí? Las mujeres abandonan las disciplinas STEM en números desproporcionados durante sus estudios universitarios. Esto es lo que veíamos un poco en la ponencia de ayer, cuando les mencionaba que para que las mujeres persistan en este tipo de disciplinas, tienen que tener un promedio de notas en el primer semestre mayor que los hombres, ¿sí? Que eso les reafirma la autoconfianza de que son buenas en esa disciplina y por lo tanto continúan. Esta es obviamente un mecanismo causal que ha sido desarrollado en distintos trabajos, ¿sí? Pero que hay que seguir profundizando y bien, de alguna manera ese quería que fuera el aporte en esta conferencia. Bueno, no sé si hay preguntas, comentarios. Estamos traballando moito no contexto do ensino e da universidade, mas a condición de xénero segue pensando moito na hora de encontrar o emprego e depois tamén a hora de chegar a un posto con unha remuneración moito alta nesas áreas que son prioritarias en geral. Son as áreas que receben moito dinheiro para fomentar precisamente a incorporación das mulleres, por exemplo, da Europa, nesas áreas. Mas o problema non é xa no contexto da formación, no contexto do ensino, no contexto académico. O problema é o mercado laboral. A temática do presente coloquio, a beira do abismo, os camiños da humanidade diante da ameaza de súa extensión, coloca, do meu punto de vista, unha temática certamente nada alentadora no centro de debate que é o futuro das nosas sociedades. Da humanidade, en definitivo, un futuro á beira do abismo. Eu gostaria de ser máis optimista, aínda que do ponto de vista sociolóxico, os vaivéns das sociedades actuais non deixan espazo para moita euforía e esperanzas para o futuro. Esta mesa, como agora foi dito aquí, reférese de forma concreta, partindo dese marco, a cuestións de género, narcotráfico e degradación da vida. Un asunto que afecta en todo o planeta de forma terrível ao grupo das mulleres, pela súa simples condición de género e pertencia de sexo-género, e, por tanto, por ser mulleres. Poderíase ligar o tema além diso como narcotráfico ou como a degradación da vida en sí, entendida esa última como vida biolóxica do propio planeta Terra. No presente contexto, nos vamos centrar no tópico da violencia sexual contra as mulleres. Un tópico que aparece a diario na vida social en todas as sociedades e países, que ten seu reflexo nos meios de comunicación, na vida das persoas e tamén é un tema das agendas políticas. Noso ponto de vista parte da idea central de que a mesma violencia constituí un atributo estructural das nosas sociedades modernas ou postmodernas tecnolóxicas. Non é unha cuestión marginal ou un problema persoal vinculado a persoas con trastornos psíquicos, de adiccións, de drogas ou ideas extremas, e tamén non é unha cuestión de épocas pasadas. O caso da violencia e violencia sexual en función do género contra as mulleres está, como se diz moitas veces, quase normalizado. E é preciso quebrar esa normalización. Entón, esa pesquisa foi unha pesquisa, teve unha parte cualitativa, outra parte cuantitativa. Vou a falar moito rapidamente da cuestión máis cuantitativa. Nese caso foi representativa, foi un estudo representativo. Entón, a mostra final
a amostra quantitativa final foi desequilibrada por sexo, en línea como perfil do alumnado das facultades de Ciencia e Educación. O 17% eran homes estudantes, ¿no? E o 83% eran mulleres. A maioría nas facultades corresponde coa cuestión empírica son mulleres, ¿no? Entón, a hipótese central da pesquisa era que os xovens universitarios apresentan nas súas percepcións un nivel considerado de consciencia referente á existencia e gravidade da violencia sexual contra as mulleres. A importancia do valor da formación educativa e da necesidade de formación educativa e de traballo pedagógico práctico. Aquí é importante destaca a idea sobre a condición de género específica das mulheres que são a base desse tipo de violência. A gente está vivendo hoje, né, desse mundo, e como a gente está diante, né, à beira desse abismo, a gente está vivendo uma crise. Por que nós estamos à beira do abismo? Porque a gente está vivendo uma policrise global, né? Então, essa policrise global, ela vai, claro, contribuir muito para a degradação da vida, né? Então, quando a gente fala dessa policrise global, a gente percebe que existe crise econômica, né? Eu estou falando planetária, né, na escala global. Crise na saúde, crise na sociedade de uma forma geral, na governança, né? Claro, em tantos lugares que a gente nem quer falar aqui, né? Crise na alimentação, crise internacional, sobretudo de segurança, e aí a temática que a professora Rita abordou, de violência das mulheres, que isso não ocorre somente no Brasil, mas em várias partes no mundo como um todo. Né? Crise da energia, crise no meio ambiente, que hoje aqui no Brasil é o que mais nós falamos, né? E crise de transportes, né? De uma forma geral. A fome é algo que nós vamos, muitas vezes, evidenciar e, por vezes, a gente naturaliza, né? A gente passa a naturalizar as coisas, certo? Então, por que a crise alimentar, e a gente vamos pensar um pouco no Brasil, se nós estamos diante de uma elevada produção do agronegócio. E essa elevada produção do agronegócio, ela é abordada, ela é publicizada o tempo todo nos meios de comunicação. Então, como é que o Brasil tem fome se produz tantos alimentos pelo agronegócio, né? Então, e aí a gente vai perceber que a produção do agronegócio está relacionada à concentração de terras, ao uso exacerbado de insumos industrializados, à elevada tecnologia, que vai proporcionar muitos impactos ambientais e toda a produção é destinada ao mercado externo. E aí, a gente produz alimentos ou mercadoria? Precisamos valorizar as reexistências. Precisamos valorizar os movimentos emancipatórios, precisamos valorizar a agroecologia. Isso, nós estamos valorizando a vida, contrário a essa degradação da vida, e que nós estamos à beira do abismo. E assim nós não vamos ficar à beira do abismo. Muito obrigada. Com um tema bastante desafiador, né, à beira do abismo, e toda vez que a gente fala que estuda a questão das drogas, todo mundo fala assim, então tem tudo a ver com o abismo, né? A nossa perspectiva teórica, sempre, das nossas análises, é da memória e das representações sociais. E quando a gente simplesmente vai fazer uma busca no Google, né, aleatória, sobre a questão do uso de drogas, imediatamente aparecem dois artigos, né, que dizem assim: primeiro, os dados mostram que cerca de 284 milhões de pessoas na faixa etária entre 15 e 64 anos usaram drogas em 2020, 26% a mais do que 10 anos antes. Deste total, estima-se que 11,2 milhões estavam usando drogas injetáveis, sendo que aproximadamente metade delas vivem com hepatite C e 1,4 milhões com HIV. São dados da ONU de 2022. E uma outra chamada de 2023. De acordo
com a Vistel 2021, o padrão de consumo de 18,4% da população brasileira é de bebedor abusivo, mencionando, né, diretamente a questão das bebidas alcoólicas. Ou seja, quando falamos sobre drogas, imediatamente pensamos em drogas ilícitas, e no caso também das lícitas, encontramos dados específicos ou sobre as bebidas alcoólicas ou sobre o tabaco, que são drogas legalizadas no Brasil. Mas aqui nessa oportunidade, né, eu queria trazer algumas reflexões para além dessa dicotomia. Uma das afirmações que sempre encontramos entre os teóricos e investigadores deste tema é que as drogas sempre existiram na história da humanidade, ou que as pessoas sempre conviveram com as drogas. E, infelizmente, muitos de nós ainda não conseguiu aproveitar esse tempo de recomeço pós-pandemia, né? E hoje o desafio parece ainda maior diante da beira do abismo que nos encontramos. Embora muitos coloquem as substâncias psicoativas como as vilãs da ruína da vida e das relações, e não podemos desconsiderar a complexidade da relação com as drogas, quaisquer que sejam. Mas a humanidade é a própria causa do desmantelamento das relações e de sua extinção, pois a complexidade do tema das drogas é um dos desafios nos caminhos da nossa existência, mas não é o único. Será que a extinção da humanidade estaria relacionada à questão das drogas ou das dependências ou dos adoecimentos das relações? O abismo das relações que se deterioram e que se expressam na violência, na degradação da vida e da natureza. Eu deixo apenas questões e agradeço pela atenção de vocês. O tema previsto para esse debate gira em torno da ideia de abismos políticos, de profundezas, de despenhadeiros, de regimes ditatoriais, de disputas de memória e de resistência. Nós organizamos o tema considerando algumas questões na sua dinâmica histórica, na perspectiva de futuro para este presente de muitos abismos, mas abismo não é queda. Abismo é beira, é possibilidade de retrocesso para a vida. O futuro do passado eram as utopias que alimentaram o século XX. Utopias de justiça social, de afirmação nacional, de democracia liberal, de perfeição tecnológica. Para Franco Berardi, que é um cientista político italiano, o ano de 1977 teria sido o marco de bifurcação entre a imaginação utópica e a distopia real. Isto foi com a fundação da Apple, com o Steve Jobs, e também o desmonte da União Soviética, que foi em 1989. Com o uso abundante de mídias sociais, de fake news, a direita conquistou espaços, espaços políticos significativos sobre o histórico político partidário de esquerda e captou os votos dos pobres de direita. Assim, dados dessas eleições, né? 50%, ou seja, cerca de 60 milhões votaram no presidente de longa tradição em defesa dos direitos sociais da população. Mas 49,10% de extrema-direita votaram em Bolsonaro, naturalmente acreditando no contrário, né, ou pelo menos seguindo ideias contrárias. Dados de base de uma entidade de assistência social informam que um quarto da população brasileira, isto é, 52 milhões de pessoas, vivem em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Primeiramente, Chile, no ano 1810, quando é liberado da colônia, descolonializado, não era escravizado mesmo, né? Eu acho que todo parte aí, infelizmente. Por quê? O que acontece? O ato de independência é um ato aristocrático.
Somente a aristocracia do país conseguia, com sua educação e suas oportunidades econômicas, fazer esse ato de independência. Então, a falta de participação nas decisões e lineamentos da história, é sempre a mesma. E se vocês veem, a história vai se repetindo. Então, a Chile só tem, em toda a nossa história como país, só tem 3 constituições. A primeira, 1833, obviamente, foi feita por aristocracia, independentista e tal, mas também é feita num regime ditatorial. Porque quando a gente fala de ditadura, a gente imediatamente fala da ditadura de Pinochet. Só que essa última das ditaduras que Chile tem uma história de aristocracia e tem uma história de ditadura. Então, em 1833, essa Constituição que se faz, aí o historiador Sergio Gres, eu acho que é o historiador do Chile que melhor tem essa búsqueda e essa reflexão nas constituições que a Chile tem, ele fala, a Constituição de 1833 foi feita no regime militar, ditadura mesmo, e com ameaça para o povo, de alargar essa ditadura e de dar morte a que eles se opuseram para essa Constituição. A Constituição sem democracia mesmo. Depois, no 1955, que é a segunda Constituição que Chile tem a primeira aparição de jovens, estudantes da Universidade de Chile, principalmente. Então, tem jovens com uma aliança obreira, estudantil, que começam a falar de uma coisa que agora muitas pessoas falam que é quase uma loucura. Eles falam da Assembleia Constituinte. Uma Assembleia Constituinte que dê conta de todas as dificuldades que Chile tem, dos trocos que Chile precisa, e eles são escutados até por um pouquinho de militares, sempre o braço armado do conservadorismo de direita, Então, eles até são escutados por ele, o presidente Alessandri fala, vamos fazer, só que para a hora de fazer a Constituição foi feita de portas fechadas por o Congresso, mantendo esse alinhamento dos privilégios da classe oligárquica e mantendo uma aliança com o poder executivo, legislativo e judicial que ficou sempre do lado da aristocracia. Memória e reivindicação. Reivindicação, inclusive, das questões, fico pensando assim, a memória construída por Allende, naquele momento, também é um grande marco social, político, de questões que ficaram marcadas na sua vida, e dizer, existem outras possibilidades de relações sociais e de Estado, que nós, praticamente, foi quando os movimentos políticos, comunistas, socialistas começaram a gente vai sofrer praticamente um golpe que mata tudo isso. Essa coisa das escolas, fiquei impressionada quando eu fui. As escolas têm praticamente títulos. Na escola A, escola B, escola C, se você pode botar seu filho na escola A, B ou C, de acordo com o que você pode pagar, mas tem que pagar. Isso é uma coisa impressionante. Y es un modelo de Brasil también. La educación ambiental, entonces, desde una concepción sistémica del medio ambiente que integra tanto lo natural, lo social, como lo económico, se analiza como un instrumento esencial de la sociedad. Instrumento esencial de la sociedad para revertir esa situación ambiental existente. De ahí que la educación ambiental surge ante la necesidad de responder a la crisis ambiental, a esa crisis ambiental que impacta negativamente tanto en la naturaleza como en lo social, acentuando cada vez más las disparidades entre países pobres, países ricos, y entonces ese objeto de estudio, la esencia de la educación ambiental, ¿hacia dónde se dirige? Hacia los problemas ambientales. La educación ambiental en función
de la problemática ambiental, su objeto de estudio son los problemas ambientales y su objetivo, por tanto, desde una visión sistémica del ambiente que considera tanto lo natural, lo social y lo económico, decimos que sus objetivos van a ser tanto económicos como sociales. Desarrollar en cualquier nivel, en las comunidades, y uno tiene que ver con el agua. Recuerdo cuando estudiaba en los primeros años, en primaria y secundaria, se decía que el agua era un recurso inagotable. Ya hoy sabemos que el agua es un recurso agotable. El ciclo del agua va a continuar siempre que exista sol, por supuesto, pero ya esa agua cada vez se contamina más. Por tanto, es un recurso agotable. El tema de las islas basuras. Hoy existe a nivel de océanos lo que se conoce como islas basuras, 7 u 8 islas basuras, relacionadas con los desechos. A mí no me gusta utilizar el término basura porque es un término muy despreciativo, ¿no? Es mejor utilizar desechos y residuos, porque cuando usted va a eso que se dice que hay basura, hay muchas cosas que se pueden reutilizar, que se pueden reciclar. El tema de la construcción del medio ambiente. No sé acá, pero por ejemplo allá en Cuba todavía es muy común y en otros lugares que hemos estado, cuando se le pregunta a la persona, ¿usted qué cosa es medio ambiente? Bueno, el medio ambiente es todo lo que nos rodea. Y entonces, sin querer, estamos todavía con esa concepción antropogénica. El hombre separado del medio ambiente. Y eso sin querer está en los genes de las personas. Y por eso es que todavía se sigue utilizando de manera incorrecta los diferentes componentes del medio ambiente. El enfoque de ecosistema es importante. Yo tengo que trabajar en el ecosistema. Si el ecosistema en que yo vivo o donde se existe mi institución está dañado, está contaminado, por supuesto, va a afectar a los seres humanos. Na América Latina, 51,19% de toda a terra fica com 1% dos proprietários. Mais 51% dos proprietários. No Brasil, 0,91% dos imóveis representam 45% de toda a terra. Uma única fazenda no Brasil, localizada em Tocantins de Goiás, possui 135 mil hectares. Uma fazenda de 135 mil hectares. Para você ter uma ideia, sabe a distância de Rio de Janeiro a Porto Alegre? Se a gente colocasse 1 quilômetro de quadrado de terra, seria igual essa distância em mais 211 quilômetros. Para você ter uma ideia, isso significa uma fazenda. Seria toda a terra, toda a área de Nova York ou do Rio de Janeiro junto. No caso do capital financeiro, que é parasita, que não produz uma agulha, temos um oligopólio gigantesco. Toda a circulação de capital em âmbito mundial é controlada por apenas 28 grandes bancos. Todo o capital mundial controla. São eles que praticamente decidem o rumo do planeta, o destino dos governos, dos indivíduos, a vida de cada um de nós. Eles decidem. No Brasil, 5 bancos, os maiores, concentram 81,2% de todos os ativos bancários comerciais do Brasil. 5 bancos. Queria agradecer muito as reflexões, só para dar nós temos um tempinho aqui de iniciar às 9h30 para quem quiser fazer alguma reflexão, mas essa mesa, composta pela professora Dora, professor Bosque e professor Paulino, a Dora trouxe para a gente um elemento importante da questão ambiental comunitária, como elementos que nos ajudam a pensar uma nova concepção de mundo, uma nova cultura, um novo conhecimento, articulando natureza, sociedade e economia.
professor Bosch que nos brindou aqui com elementos fundamentais, questões filosóficas na educação ambiental e científica, né, bem como a relação entre ciências humanas e natureza e as possibilidades da construção de pontes, na transição para a sociedade sustentável, e ainda nos trouxe imagens e experiências muito ricas, né, desenvolvidas em Cuba. E o Paulinho nos apresenta essas questões de fundo e expressões da batalha que tem um elo, uma linha, um liame que nos unifica, que é o modo que vai organizar a vida. E o Paulinho assim, nos apresenta elementos de necessidade de elaborar o conhecimento como forma de compreender e entender a relação aparência e essência para a superação dessa situação que estamos vivendo e não darmos passos adiante ao abismo. Então, acho que assim, apresenta-se aí um dos maiores desafios, né, um dos desafios tanto na pesquisa científica quanto na filosofia, e assim também nos processos educativos da formação docente, é pensarmos uma articulação, pelo que eu consegui entender, né, ou pelo menos tirar dessa questão, uma articulação para uma formação humano-científica dos indivíduos, né, com objetos claros de educação para o trabalho. E os desafios se encontram realmente no que fazer, no como fazer, que se fundamenta, em primeiro lugar, eu penso, né, tanto na questão da própria teoria e da experiência, quanto das experiências que já estão em curso, né, a partir das experiências dos trabalhadores e da elaboração do conhecimento no desenvolvimento do trabalho educativo com vias à emancipação humana. Eu acho que essa mesa ela nos traz alguns elementos, pelo menos que eu consegui enxergar dessa dimensão. A tábua de salvação da reorganização econômica ter passado pela Segunda Guerra Mundial, que foi devastadora de forças produtivas, de instalações e de população supérflua. Estamos no momento de ampliação da escala das guerras. Muitos já consideram que estamos na antessala da Terceira Guerra Mundial. Será que será uma guerra nuclear? Porque as guerras ampliarão, porque a máquina de guerra é uma máquina altamente lucrativa. Como educadores, nós temos um importante papel. Por quê? Por nós passa a formação das novas gerações. Entretanto, nós não estamos fazendo a lição de casa. Porque os educandos que passam por nossas mãos são exatamente aqueles que acabam caindo nas garras do conservadorismo, do autoritarismo e do negacionismo, sinal que não conseguimos passar para eles o básico dos conhecimentos científicos que possibilita entender os mecanismos de funcionamento físico, biológico e social. Passando as novas gerações pelas nossas mãos, nos cabe a responsabilidade de uma educação histórico-crítica de qualidade e que transmita para os jovens o conjunto dos conhecimentos filosóficos, científicos, artísticos e culturais produzidos pela humanidade ao longo de sua história. O nosso ensino tem que se voltar a possibilitar para os jovens o domínio, não de fragmentos de saber, não de adentrarem para serem formados para a empregabilidade, mas para dominarem solidamente os conhecimentos teóricos, ao mesmo tempo que implementem na prática, assumindo uma postura crítica face à nossa sociedade. A organização da massa populacional e a formação política da massa é a condição
para que ultrapassemos este período histórico de barbárie e que consigamos, e que em lugar de nos estraçalharmos no fim do abismo, consigamos ter da hecatombe que nos espera. De tal forma a transformarmos o modo de produção capitalista, possibilitando a passagem da humanidade para um novo modo de produzir a vida material, espiritual, social, para todos nós. Penso e proponho, neste final da minha fala, um minuto de silêncio, pois estamos vendo em tempo real, pelas mídias, um lamentável genocídio em curso. E grande parte da humanidade, inclusive muitos de nossos colegas na universidade e muitos dos colegas educadores estão anestesiados e não conseguem entender o que está se passando para além do seu mundo. Um minuto de silêncio contra o genocídio que está em curso do povo palestino pelo governo sionista do Estado de Israel. Pelas vítimas civis das guerras imperialistas em curso, pelo histórico genocídio de populações nativas e de negros em nosso país, em que 90% dos mortos pelas polícias Brasil afora, isso conforme as estatísticas oficiais das próprias polícias, são negros. Peço um minuto em silêncio para refletirmos sobre esse lamentável genocídio no qual grande parte de todos nós fomos coniventes. Muito obrigada, Zélia, pelas contribuições, pelas reflexões que vão na raiz do problema e também pelos apontamentos, né, que foi colocados para a gente enfrentar essa problemática. Imediatamente eu passo a palavra para o professor Percival Saviani. É assim que os Estados Unidos vêm intervindo nos demais países, provocando destruição, como ocorreu com o Iraque de Saddam Hussein, com a Líbia no Gaddafi, e em tantos outros casos, como mais recentemente se evidenciou com as chamadas guerras híbridas. Veja-se, por exemplo, o caso da Ucrânia. Esse país, historicamente, pertencia ao Império Russo. E após a Revolução de 1917, que resultou na criação da União Soviética, a Ucrânia foi transformada numa das repúblicas integrantes da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E com a dissolução da União Soviética, cuja declaração reconheceu a independência das antigas repúblicas soviéticas e criou a Comunidade de Estados Independentes, a Ucrânia manteve essa condição, continuando com estreitas afinidades com a Rússia, tendo, inclusive, em seu território, comunidades originárias da Rússia, cuja língua é o russo. Extinta a União Soviética, foi extinto o Pacto de Varsóvia. Desculpe, extinta a União Soviética, foi extinto também o Pacto de Varsóvia. O que era o Pacto de Varsóvia? Uma aliança militar que foi criada para se contrapor à OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, aliança militar criada na Europa sob a liderança dos Estados Unidos, no contexto da chamada
Guerra Fria, como foi denominado confronto entre o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, e a União Soviética, liderada pela Rússia. Né? Então, foi justamente para atacar a União Soviética, os países que compõem a União Soviética, que os Estados Unidos criaram, né, com a adesão dos países europeus, né, depois da União Europeia, né, a OTAN. Agora, com o fim da Guerra Fria, o Pacto de Varsóvia, que foi criado por OTAN, foi extinto. Acabou a Guerra Fria, precisa mais disso. Então, a OTAN, que deveria ser extinta também, pela lógica, né? Não foi extinta, ao contrário, foi expandindo a sua ação e buscando incorporar países, inclusive do leste europeu, né? Países esses que antes integravam a antiga União Soviética. E embora houvesse certo acordo da não expansão para o leste, essa expansão ocorreu, né? Abarcando vários países. Foi então nesse quadro que, em 2014, os Estados Unidos promoveram a tal da guerra híbrida na Ucrânia, levando à deposição do presidente eleito, Viktor Yanukovych, que mantinha boas relações com a Rússia, e instalando um governo interino sucedido por 9 eleições, que conduziram à presidência Petro Poroshenko, de orientação pró-ocidental, apoiado por grupos anticomunistas de direita, centro-direita e extrema-direita, configurando um clima hostil que foi promovendo, inclusive com ações de grupos armados de orientação neonazista, atacando as comunidades de língua russa, além da ameaça da adesão da Ucrânia à OTAN. Em abril de 2019, foi eleito presidente Volodymyr Zelensky, que tomou posse em 20 de maio. Consequentemente, seu mandato se encerrou em 19 de maio de 2024. No entanto, não foram convocadas novas eleições e Zelensky continua, né, de forma autoritária, né, de forma autocrática, sendo considerado presidente, e o Ocidente todo o trata como presidente da Ucrânia. Né? Embora agora de forma inteiramente irregular. Anteriormente ele foi eleito de forma fraudulenta, né, pela pressão, pela articulação da guerra híbrida contra o povo e o governo da Ucrânia, né, as relações que mantinha com a Rússia, né, mas foi eleito. Portanto, institucionalmente, ele se tornou o presidente da Ucrânia. Dada a complexidade e urgência da temática, é necessário continuar o debate sobre a barbárie provocada pela sociedade capitalista. A mesa se encerra aqui, porque, assim como mesa de abertura, a mesa de encerramento não abre para o debate, mas fica as provocações, as reflexões e as contribuições aqui dos nossos mestres. Agradeço a presença de todos e gostaria de passar a palavra à coordenadora do evento, a Lucimara. Também o coordenador do Museu Pedagógico, o Rubens Mascarenhas. Boa noite. Em nome do Museu Pedagógico, a gente gostaria de agradecer a cada um de vocês que participaram direta e indiretamente desse evento, tá? Tornando um perto aqui hoje, que a gente vê de novo esse auditório cheio, repleto de gente, veio permitir essas reflexões, importantes e necessárias nesse momento, né? São momentos únicos e, ao mesmo tempo que agradecemos, agradecer toda a equipe que se empenhou muito para que esse evento acontecesse nesse padrão, né? E seria difícil aqui nomearmos cada um, mas é uma equipe
não muito grande, mas sim de muito empenho, né? Isso não foi só durante a vida, mas desde antes. Então, agradecer, em nome do museu, cada um pessoalmente está sabendo de quem a gente está falando, esteve aqui, está aqui, por alma, esse evento. Ao mesmo tempo, a gente quer convidar vocês para o próximo colóquio, o 16º colóquio nacional e 9º colóquio internacional do Museu Pedagógico. E que vocês levem para casa para essas reflexões, as provocações que foram aqui colocadas, a interpretação a análise desse contexto tão complicado que é esse que a gente está vivendo, que foi muito bem desenhado por cada um dos palestrantes que aqui estiveram durante esse evento. Tá? Então, a gente espera ver vocês aqui daqui 2 anos e vocês virão aqui, inclusive para o lançamento do novo livro que estará discutindo, estará registrando e publicizando as principais falas, as principais mesas que esse evento apresentou. Então, um forte abraço de cada um e cada uma e a gente espera ver vocês aqui daqui a 2 anos novamente. Um evento desta magnitude não se faz só, né? Eu quero agradecer a todos e todas, colegas, monitores, os discentes, os funcionários, quem está ali no som, o pessoal de Libras, dos serviços gerais, enfim, de todas, a gente mobiliza todos os setores da universidade, né? E é por isso que esse evento acontece, né? Os nossos trabalhos, a nossa participação, palestrantes, com o pessoal que nos recebe no hotel, nos restaurantes, no transporte, enfim. Especialmente, já fiz meu agradecimento à professora Lívia, né? As comissões que se constituíram, a comissão de secretaria, lideradas pelas professoras Iselda, Silvia, Marisa, Gilneide, Leila, comissão de comunicação e imprensa, liderada pelo professor Cláudio, professor Rubens, comissão de finanças, liderada por mim, a professora Lívia, comissão de editais e projetos, professora Lívia, Marta, Leidiana, Ana Elizabeth, Cláudio e essa que nos fala, comissão de logística e tecnologia, professor José Dias, o professor Wagner, né, que estavam aí correndo com os notebooks e etc., para que tudo acontecesse a contento. A comissão de monitoria, liderada pelo professor Argelino, a comissão de publicação e análise, liderada pelo professor Rubens, com Luciana e Cláudio, e a comissão de internacionalização, liderados pela professora Tânia e o professor Hector. Cada uma dessas pessoas que foram nomeadas aqui, trazem com elas, né, uma legião de pessoas que vão fazendo também a sua parte, que vão fazendo esse evento acontecer. Nós disponibilizamos por aí um QR Code, um formulário para vocês fazerem a avaliação. É importantíssimo a gente ter esse feedback. Conversamos por aí, né, com todo mundo dos corredores, já foram nos dizendo algumas coisas que acertamos e outras que podemos melhorar. Queria agradecer o pessoal que esteve presente para as atrações culturais, né? O professor Cláudio, Plácido e Gilson são doutorandos do programa de memória, secretários do programa de memória, secretários do museu, é tanta gente. A gente agradecer, a gente não quer ser injusto. Então, muito obrigada pela confiança de vocês no nosso trabalho e muito obrigada a todos e todas que estiveram aqui, quem transmitiu pelo YouTube, quem assistiu pelo YouTube, né? Enfim, vamos, amanhã é feriado. Boa viagem, bom retorno às suas casas e que a gente se encontre daqui 2 anos no próximo colóquio.